Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos um pouquinho sobre assuntos que podem fazer muita diferença nas nossas vidas. E o que nós vamos estar comentando hoje é sobre três coisas que podem destruir as nossas vidas, que podem realmente fazer com que tenhamos consequências bastante desastrosas muitas vezes. E quais seriam essas três coisas? Vamos falar um pouquinho sobre todas elas. Primeiro é a ira. A ira, o orgulho e a falta de perdão. Então vamos falar primeiro da ira. O que acontece? Ela é um sentimento tão negativo que é bastante difícil de nós lidarmos com ele, porque para termos um controle sobre essa ira, muitas vezes que toma conta de nós, é bem complicado, porque no momento que nós somos ofendidos ou alguém nos agride, a tendência nossa também é agredir essa pessoa também. Então, o que acontece? Só que temos que parar um pouquinho e pensar sobre o que representa esse sentimento tão negativo que muitas vezes nos atormenta. Por exemplo, quando eu estou irado contra uma pessoa, quando eu estou revoltado e magoado com aquela pessoa, esse sentimento, na verdade, ele está dentro de mim. Muitas das vezes a outra pessoa ela nem sabe que eu tenho tanto ódio dela. Então, olhando por essa perspectiva, o que acontece? Quem é a pessoa que está sendo prejudicado? Será que sou eu ou a pessoa que eu odeio? Então, é essa questão que nós temos que entender, porque, na verdade, quando nós temos esse ódio dentro de nós, essa ira dentro de nós, o maior prejudicado somos nós mesmos. E outra coisa que acontece quando nós estamos irados é que nós não enxergamos. E aí acabamos falando coisas que não queremos, acabamos fazendo coisas que não queremos, que vão trazer sérias consequências para a nossa vida. Então, essa é uma questão que nós precisamos pensar. E como eu falei antes, a grande verdade é que quem é o prejudicado a não ser eu mesmo? É difícil lidar com esse sentimento? Sim, é difícil lidar com esse sentimento, porque, como eu falei antes, quando nós somos atingidos, nós queremos revidar no mesmo instante. Então, são sentimentos muito difíceis de se lidar, mas não impossível. Não que seja impossível, é possível saber lidar com a ira. É possível saber lidar quando uma pessoa vem, te fere, te ofende. Entende? Agora, claro que é toda uma questão de vida, é uma questão de escolha, é uma questão de perseverança naquilo que você quer ser e quer fazer. Então, nós vemos que o primeiro sentimento, ele é destruidor, ele pode destruir com a nossa vida. Ele pode acabar com a nossa paz, ele pode acabar com a nossa alegria, ele rouba os melhores sentimentos que nós temos, quando nós não conseguimos controlar esse sentimento. E o segundo é o orgulho. E se nós pararmos para pensar como que surgiu o orgulho, a Bíblia relata que Lúcifer, mais conhecido como o diabo, ele era um dos mais lindos anjos que Deus criou. Por ele ser tão lindo, veio orgulho ao seu coração. E ele quis ser igual a Deus. Ele se comparou a Deus. Ele fala que ele ia colocar o trono acima do trono de Deus. Olha a audácia que esse ser teve. Tanto é que ele foi expulso do céu por causa disso. Porque houve orgulho no coração dele. Então, um dos sentimentos também muito prejudicial que vem às nossas vidas é o orgulho. Então, por exemplo, se Deus te abençoou com algo, se Deus te deu algo que te faz ter algo melhor que as outras pessoas, não permita que esse sentimento tome conta da tua vida e te torne uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, mas seja grato a Deus,
Porque todas as coisas que nós temos de bom vêm de Deus. Se Deus te presenteou com alguma dádiva, algo especial, agradeça a Deus. Não permita que esse orgulho te torne uma pessoa totalmente totalmente fora da realidade das outras pessoas. Porque é um sentimento muitas vezes difícil de nós controlarmos, é um sentimento difícil muitas vezes de nós reconhecer que nós temos. Então são muitas vezes sentimentos que estão dentro de nós que nós temos a maior dificuldade de reconhecer. Mas o orgulho é uma coisa muito ruim nas pessoas também. Porque é lógico que vamos encontrar na nossa vida pessoas menores que nós, sim, mas vamos encontrar pessoas melhores do que nós. Então eu não tenho que me comparar com as outras pessoas, mas eu tenho que realmente saber e ser grato por aquilo que Deus tem me dado e não viver numa vida de competição. Sabemos que nós vivemos de um mundo competitivo, mas isso também é algo que nós precisamos trabalhar também. Não tenho que estar competindo com todas as pessoas, eu tenho que ser eu mesmo. E se Deus me abençoou com algum atributo, que eu seja agradecido a Deus. Não me torne uma pessoa arrogante, não me torne uma pessoa totalmente orgulhosa e prepotente. Como é difícil ficar perto de uma pessoa prepotente, uma pessoa arrogante. Eu não sei você, mas eu não gosto de estar perto de pessoas assim. Entende? Então essa é a questão que pode destruir as nossas vidas, quando você não sabe lidar com os atributos que Deus te deu. É lógico que todos nós temos algo de bom. Então sejamos gratos a Deus por aquilo que Deus te abençoou, não nos tornando arrogantes, prepotentes em nós mesmos, achando que somos superiores às outras pessoas só porque sabemos um pouco mais ou temos um pouco mais. Entendeu? Então, essa é a questão do orgulho também, saber lidar com o orgulho, saber lidar com esse sentimento também que ele vem, e é muito fácil nós nos deixarmos levarmos por esse sentimento. É muito mais fácil do que você imagina. Muitas vezes até um elogio pode te levar e te colocar num pedestal já, de você começar a se achar. E muitas vezes ele começa a vir de uma forma muito sutil. Você começa a se achar, se achando que é melhor, mas na verdade, na essência, nós somos todos iguais. É lógico que eu falei que tem pessoas que sabem mais, tem pessoas que têm atributos maiores, mas isso deve ser agradecido a Deus por isso. Então, que você reconheça aquilo que Deus te abençoou, não te tornando, te colocando numa posição de melhor que as outras pessoas. Porque, na verdade, somos todos iguais. Nós nascemos, vivemos e morremos. E nada que nós conquistamos aqui nós vamos levar conosco. Então, como diz a questão, assim, estamos todos no mesmo barco. Você pode estar num lugar mais privilegiado do que o outro, mas você está no mesmo barco também. Então, é essa questão que nós temos que ver em relação ao orgulho, para que o próprio orgulho não venha nos derrubar. E pode ter certeza que a queda é bastante frustrante. Entendeu? E a segunda parte é a falta de perdão. Então, por exemplo, quando nós falamos na questão da ira e do orgulho, aqui está a solução. Por que a solução? Porque no mesmo instante que a falta de perdão ela pode te destruir, e por que pode te destruir? Porque na mesma questão da ira está a questão do perdão. Quando você não perdoa uma pessoa, o prejudicado é você também. Quando você não aprende a perdoar, todo esse sentimento negativo está dentro de você. Então, olha a importância de nós aprendermos a perdoar. Muitas vezes, como eu falei na questão da ira, do ódio, nós estamos odiando uma pessoa e nós não perdoamos aquela pessoa por algo que ela nos fez. Mas a partir do momento que eu aprendo a perdoar, eu estou liberando aquela pessoa e eu estou me libertando.
Então, se nós voltarmos lá para a oração do Pai Nosso, o que diz lá na oração do Pai Nosso? E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E a palavra que eu quero deixar esta noite fica lá em Mateus 18, 21, que diz assim, que fala nessa questão do perdão, que fala bem assim, ó. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, o que essa palavra está nos dizendo? Que Jesus falou para Pedro? Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, sempre que alguém pecar contra você, você precisa perdoar. Se você quer ficar livre de sentimentos negativos, se você quer ser uma pessoa livre de alma e espírito, você precisa aprender a dar perdão e pedir perdão. Então aí está a chave de toda a vitória da nossa vida. Nós aprendemos a perdoar. O que Jesus falou quando estava na cruz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava sendo crucificado e ele falou isso. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É fácil? Não, não é nada fácil. Não é nada fácil perdoar alguém que te machucou. Eu sei disso, eu reconheço isso, mas é a única forma que existe de eu conseguir me libertar de todo o sentimento negativo que está dentro de mim. De eu realmente me livrar de todo esse fardo que muitas vezes eu tenho carregado anos após ano. É eu aprender a perdoar. E uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem, que não existe sentimento no perdão. Você tem que perdoar e pronto. Às vezes você tem que perdoar engasgado, mas precisa perdoar. E perdoar é uma prática. Você só vai aprender a perdoar se você começar a praticar isso dia após dia. E não deixar aumentar aquele sentimento negativo dentro de você. A partir do momento que a pessoa te ofendeu, perdoa na hora, não pensa, perdoa na hora. E é com palavras mesmo que você perdoa. E aí você vai ver que você vai estar livre de toda essa negatividade que existe dentro de todos esses sentimentos que só vêm destruir as nossas vidas. Então, pense sobre se você tem conseguido perdoar as pessoas, você tem conseguido pedir perdão para as pessoas cada vez que você erra. E outra coisa importante também, não é só perdoar as pessoas e pedir perdão, mas você se perdoar também. E é algo também bastante difícil. Muitas vezes nós cometemos coisas que nós mesmos não nos perdoamos. Mas pensa um pouquinho, se Deus que é Deus nos perdoa, quem sou eu para me condenar? Então aprenda a se perdoar a você mesmo. Aprenda a pedir perdão e a perdoar as pessoas. E pode ter certeza que você vai começar a ter uma vida totalmente diferente. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, se inscreva nesse canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você.